fazer uma pergunta para o Sidney. Pela sua experiência, Sidney, o que leva hoje o jovem à droga? Essa falta de perspectiva? Existe um termômetro para isso, uma análise? Eu acho que a falta de perspectiva é um dos fatores. Eu acho que os jovens, de uma maneira geral, sempre foram levados às drogas. A história da drogadição na humanidade, ela é uma história que vem da caverna. O homem, quando fez a cerâmica, ele fez cerveja e fez vinho. E começou por aí afora. O Colombo, quando chegou em Santo Domingo, viu os índios fumando um negócio, levou cigarro, levou nicotina para a Europa. Os incas mascavam cocaína por causa da altitude. Enfim, sempre a gente teve uma história de droga. Só para citar alguns fatos que às vezes as pessoas não conhecem. Até 1920, cocaína era vendida em farmácia no Brasil, porque cocaína era um anestésico tópico, inclusive, e era usado quando você tinha, por exemplo, uma fagulha no seu olho, um corpo estranho, você punha cocaína no olho para retirada desse corpo estranho. Ela funcionava como remédio, como analgésico, etc. A maconha, a planta da maconha fazia as velas que as caravelas todas que navegaram o mundo afora usaram. O cânhamo. Era assim, era a base das velas. O êxtase foi proibido nos Estados Unidos em 1984. Portanto, ontem. Êxtase foi desenvolvido pela Merck, na Alemanha. É uma substância que tinha o objetivo de ser um remédio para emagrecer. Para as mulheres emagrecerem, dentro do primeiro boom do emagrecimento, que foi quando surge o cinema. Então, assim, o uso das drogas você tem sempre. No Brasil, o Manuel Bandeira escreveu 2 poesias em homenagem à cocaína. Fernando Pessoa se idolatrava o ópio. Ópio. Então, isto acompanha a história da humanidade. Porque, assim, acaba sendo algo que mexe, e o grande problema das drogas não é a primeira utilizada delas, porque na primeira vez que as pessoas usam, grande parte das pessoas tem prazer com isso e acabam por isso usando outras vezes. É o desdobramento desse processo que acaba gerando para muitas pessoas um processo de adoecimento muito grande. Mas hoje, em particular, se você pegar a nossa geração, tinha uma parcela de pessoas que se interessavam pela luta pelas liberdades democráticas no Brasil, contra a ditadura, tinha um processo de envolvimento ideológicos, você tinha a UNE, na minha geração, era a retomada do processo da União Nacional dos Estudantes. Então você tinha toda uma mobilização conteúdo, né? De conteúdo, você tinha parcelas da sociedade que faziam isso. Porque o fato de você ter um palco ideológico maior no cenário macropolítico fazia com que você se definisse de uma maneira mais clara. Hoje falta uma bandeira. Hoje faltam bandeiras. Hoje os jovens não têm bandeiras. Um esvaziamento político, né? É um esvaziamento político da sociedade, porque você pega os próprios partidos. Os partidos ficaram sem muita cara. Então, na verdade, seria uma banalização das drogas. Foi. E aí você tem hoje uma oferta maior, uma facilidade de venda maior, uma facilidade de produção maior. Porque assim, hoje você fazer uma droga sintética, você precisa de uma sala de 2x2, você já faz. Você não precisa uma plantação quilométrica de pé de maconha. E um outro fator é a vinculação à violência, né? Que hoje a droga... Sim, e hoje criou-se um mercado paralelo que sustenta o crime. E assim, que eu acho que é um problema que a sociedade também precisa discutir de uma maneira melhor. E nesse ponto, Gaspar, só fazendo um parêntese, a questão do combate à droga é uma questão de política, uma questão de polícia ou uma questão social e de saúde pública? Eu acho que ela é a junção de todas essas áreas. Você precisa combater a oferta, você precisa cuidar das pessoas que adoecem com isso, e você precisa, que eu acho que esse é um vácuo na legislação brasileira, porque a legislação criou um aspecto em que você preserva o dependente. E eu até entendo que o dependente precise dessa preservação. Mas e o usuário eventual? Ele faz isso conscientemente. Ele não é um dependente. Por que ele usa? Esse usuário eventual, ele é infinitamente maior do que o número de dependentes. A quantidade de pessoas que só cheira numa balada,
só cheira num evento. Quando alguém faz uma presença, é muito maior do que aquele cara que não consegue ficar sem cheirar dia nenhum. Este cara, ele é banalizado. Porque este cara tem uma responsabilidade que ele deveria ser cobrado desta responsabilidade. Você não é um dependente, você é um usuário voluntário. Você não é um alcoólatra, porque o alcoólatra crônico, o da sarjeta, esse cara dificilmente comete um acidente de trânsito, porque ele normalmente não consegue nem dirigir, de tão o estado que ele fica cronicamente alcoolizado. Quem que comete um acidente de trânsito? Aspas, somos nós, as pessoas normais que eventualmente vamos num lugar e bebemos, esquecemos que estamos de carro e cometemos um acidente. Nós somos punidos por isso. E aquele que ele sabe que ele está cometendo um delito, um ilícito, mas ele não tem necessidade daquele ilícito. Não um dependente químico. Ele não é um dependente químico. A lei está passando a mão na cabeça dessas pessoas que ampliam de uma certa forma esse processo e essa discussão. Acho que a gente deveria responsabilizar um pouco mais esses jovens. Mário, se você permitir, invadir um pouco o momento político, já que nós estamos aqui com o Sidney Gaspar, e se o Sidney Gaspar quiser tocar nesse assunto bastante polêmico, foi o tema da semana, e ele é irresistível. Nós vamos até tocar no nosso momento político, mas eu gostaria de contar com a sua presença, né?